de paz. Gigante europeu tirando peça-chave do Flamengo. Felipe Luiz tá triste. Corinthians afronta Flamengo de novo e várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E de cara já tem uma notícia boa, que é que a Copa do Brasil não, a data FIFA terminou. Agora, a notícia ruim é que falta menos de um mês para a próxima, edição da data FIFA, no dia 13 de novembro, um negócio assim horroroso esse negócio de data FIFA, mas vai ter de novo, não tem jeito, e a gente vai ter que aturar, beleza? Sabe quem faz aniversário hoje? Hoje é aniversário do ex-zagueiro Fernando, autor do gol do título da Copa do Brasil do Flamengo de 1990, primeira Copa do Brasil conquistada pelo Flamengo. Parabéns, felicidades e saudações rubro-negras ao Fernando, que contribuiu demais para a história do Flamengo. O Flamengo se apresentou hoje no CT Ninho do Urubu, ali por volta das 9h30 da manhã, não teve atraso, todo mundo chegou ali, 9h30 da manhã não, 3 horas da tarde, o treinamento do Flamengo foi marcado para a parte da tarde, devido à convocação. O Flamengo tinha 7 jogadores convocáveis, 6 já se representam ao CT Ninho do Urubu, apenas um que não, que é o Eric Pulgar, que vai chegar só aí mais à noite por conta da viagem que ele está tendo que fazer para voltar da Colômbia, mais ou menos aí 6 horas de viagem. No treinamento de hoje, Daniel Sales substituiu o uruguaio Varela no treino técnico da última terça-feira. O lateral direito de 18 anos trabalhou com o Felipe Luiz na base e alternou cruzamentos com o Wesley, mas isso foi ontem. Hoje o Varela treinou normalmente no CT Ninho do Urubu e deve ser opção para o técnico Felipe Luiz para o confronto de amanhã contra a equipe do Fluminense. Opção, porque o Wesley deve ser mantido na lateral direita do Flamengo, vem fazendo bons jogos, vem roubando bola lá na frente, pressão pós-perda, marcação alta, aquela situação toda que a gente já está cansado de comentar. Gerson e Fabrício Bruno do Flamengo desembarcaram na cidade do Rio de Janeiro após essa data FIFA e estão treinando nesse momento do vídeo, normalmente no CT Ninho do Urubu, nessa quarta-feira, dia 16, tá? Informação aí do Vitor Belotti, a gente já tinha informação que eles chegariam. Gerson chegou à cidade do Rio de Janeiro ali por volta das 10, 11 horas da manhã e já foi direto para o CT Ninho do Urubu para não perder tempo, até porque o treino foi marcado para a parte da tarde justamente para atender às necessidades não apenas do Gerson e do Fabrício Bruno, mas de todos os atletas que foram convocados, tirando a situação, é lógico, do Eric Pulgar. O Felipe Luiz, através do treinamento de hoje, vai definir de fato a equipe titular do Flamengo para o confronto de amanhã contra o Fluminense. Existe aí uma expectativa na zaga do Flamengo. A jornalista Mônica Alves trouxe a informação que o Cleiton, o Bahia, seria titular no lugar do Léo Pereira. Não sei se por conta de uma conduta indisciplinar do Léo Pereira, ou se é por opção também. O Léo Pereira acabou atrasando aí na reapresentação do time na semana passada. O GE soltou essa informação apenas ontem. O GE banca que o Léo Pereira deve continuar como titular. A Mônica traz a informação que o Cleiton vai ser titular. Vamos ver qual equipe o Felipe Luiz vai armar hoje e se a gente vai ter algumas surpresas aí no time. Surpresa a gente vai ter, minha gente? Porque a gente tá careca de saber que os caras que foram para a seleção provavelmente devem começar do banco de reservas, apesar do Gerson ser um fominha danado e adorar jogar partidas com a camisa do Flamengo, jogar partidas de futebol, Desde que ele teve aquele problema no rim, ele vive a vida de outra forma, de outra maneira, enfim, vamos avançando. Globo projeta melhorias para as transmissões do Brasileirão em 2025. Na TV aberta, a emissora planeja incluir um pré-jogo de 30 minutos, galera. Pois é, atualmente na Globo não tem pré-jogo, apenas no Sport TV, no Premiere. Na Globo geralmente aí você tem 5 minutinhos de pré-jogo, 10 no máximo. Agora a Globo planeja aí, quem sabe, um pré-jogo de 30 minutos para ir aquecendo a galera ali, Vamos ver como é que vai ficar essa situação, beleza?
Diego Alves deu uma declaração falando o seguinte: se a torcida quiser, volto para o Flamengo e ajudo a comissão técnica, rapaz. Será? Será, rapaz, que Diego Alves voltará ao Flamengo como auxiliar técnico ali de Filipe Luís, preparador de goleiros do Flamengo? Apesar que a gente já tem um baita preparador de goleiros ali, que é o Rogério, esqueci o sobrenome do rapaz, mas sei que o nome dele é Rogério. Enfim, vamos ficar atento a essa situação do Diego Alves. Gerson se queixa de dor após o jogo do Brasil, mas minimiza problema e quer jogar clássico pelo Flamengo. Titular da seleção contra a seleção peruana, meia relata uma inflamada depois de goleada por 4-0 para cima do Peru em Brasília, galera. Informação do Bruno Cassucci, tá aí, ó. O Gerson se despediu, olha aí, é o que eu falo, né? Gerson se despediu da seleção brasileira queixando-se de dores, mas não deve ser problema para o Flamengo nesse momento decisivo da temporada, pelo menos isso. Titular na goleada do Brasil por 4-0, o meio-campista deixou o estádio Mané Garrincha com dores no pé, decorrentes de uma inflamação na unha. Porém, segundo o próprio jogador, o problema não é grave e deve ser resolvido com a ajuda de uma podóloga nos próximos dias. Nesta quinta-feira, o Flamengo tem um clássico contra o Fluminense às 8 horas da noite e Gerson manifestou o interesse de estar em campo. Porém, por conta do desgaste físico e da proximidade com a segunda semifinal da Copa do Brasil, domingo, Corinthians, o jogador pode ser preservado, né? É um negócio impressionante. Brasil metendo 4-0 e o Dorival não tá nem aí. Que se dane, mantém o Gerson aí dentro de campo. Problema é do Flamengo, né? E aí o Gerson deu a seguinte declaração. No caso, ontem. Vou chegar ao Rio amanhã, quarta-feira, fazer a recuperação e ver com a fisiologia. Quinta-feira estamos lá, disse o meia. Questionado se desejava disputar o Fla-Flu, Gerson afirmou: sempre, né? O Gerson é fominha de bola, né? Essa foi a primeira vez que o Gerson foi titular neste ciclo de Copa. A última tinha sido em 2021, ainda sob comando do Tite, quando ele atuava pela equipe francesa do Olympique de Marseille. E ele fala: feliz primeiro pela vitória, pelo desempenho da equipe. É ter um pezinho no chão, continuar trabalhando. Fizemos um bom jogo hoje e temos que continuar trabalhando para dar sequência na competição. No futebol, não tem como o cara manter seu alto nível sempre. Existe oscilação no futebol. Por mais que a gente queira, o importante é continuar trabalhando, completou o Gerson em entrevista ali após o jogo. Tá com esse probleminha na unha, mas segundo ele, não vai existir nenhum tipo de problema para que ele jogue a próxima partida com o Flamengo. Isso não vai impedir que ele atue no próximo jogo do Flamengo. Mas que a seleção brasileira causa problemas ao Flamengo é um negócio impressionante, viu? Vou te contar a história. Já não bastasse o Pedro, agora tem uma situaçãozinha aí com o Gerson, por mais que seja, não tem nem comparação as duas coisas, né? Gerson foi um dos destaques da seleção brasileira. De 8 duelos, ele ganhou os 8. De 53 passes curtos, ele acertou 48, 91% de acerto, um aproveitamento gigantesco do Gerson. Teve 3 desarmes, um passe decisivo, que foi aquele pro Igor Jesus, primeiro gol do Brasil, que ele sofre o pênalti, foi o Gerson que deu aquele passe para ele. Uma finalização no gol e 3 faltas sofridas e nenhuma falta cometida. Isso jogamos como volante ali, né? Vamos avançando aí, pessoal. E aí, vários jornalistas, vários comentaristas pelo Brasil e afora elogiaram, rasgaram elogios ao Gerson. Foi o caso do Lédio Carmona e ele falou: o Gerson tem que ser titular da seleção brasileira, independentemente do que ele jogou nessa data FIFA. No Brasil, nenhum meio de campo tem a intensidade do Gerson. A equipe precisa de um jogador que tem esse pulmão, essa vontade, e ele também tem técnica. A cada dia que passa, um jogador mais completo, falou o Lédio Carmona durante o programa Seleção Sport TV. Concordo em gênero, número e grau com o Lédio Carmona. Gerson tem que ser titular da seleção brasileira.
Eu sei que isso a gente fica triste, porque o cara vai se desgastar, pode se lesionar, mas não tem jeito, o Dorival vai pegar, vai convocar ele de qualquer forma. Então se é pra convocar, meu amigo, bota o cara pra jogar, pelo menos, né? Agora, se estiver vencendo por 4-0, pode dar uma moral e tirar o cara do campo, né? Mas o Dorival não tá nem pensando nessa situação, ele é técnico da seleção brasileira. Filipe Luiz contra Mano Menezes. Técnico do Flamengo leva a melhor. Filipe Luiz supera Mano Menezes no retrospecto dos tempos de jogador e tenta levar soberania para a beira do campo no Flamengo e Fluminense no Fla-Flu, minha galera. Pois é, foram 4 confrontos contra o Mano Menezes. Teve Flamengo e Inter em 2022 empatado em 0-0 pelo Campeonato Brasileiro de 2022. Teve Internacional e Flamengo no Beira-Rio. O Inter acabou ganhando por 3-1. Teve Flamengo e Bahia, Brasileirão de 2020, o Flamengo venceu por 4-3. E teve Palmeiras e Flamengo naquele 3-1, sonoro 3-1 pro Flamengo, em pleno Allianz Porco, que torcedores do Palmeiras pegaram até cadeira para arremessar em jogadores do Flamengo, no entanto não acertaram o Flamengo. O Flamengo naquela altura do campeonato já era campeão brasileiro, campeão da Libertadores, e mesmo assim foi lá e impôs uma vitória em cima da equipe do Palmeiras, fora de casa, sem a presença da torcida do Flamengo, e o Mano, inclusive, nessa ocasião, foi demitido do Palmeiras. O Flamengo demitiu o Mano Menezes do Palmeiras nessa oportunidade. O Flamengo amassou o Palmeiras nessa ocasião. BAP reforçou ao Jornal o Globo que não tem intenção de tornar o futebol do Flamengo uma SAF para viabilizar financeiramente a construção do estádio do Flamengo. BAP valorizou os membros que compõem sua chapa e falou sobre a importância de aumentar as receitas do clube para viabilizar o início das obras. E ele falou: o nosso grupo conta com nomes como Rodrigo Tosh, que atuou no Comitê Olímpico Rio 2016 e tem experiência relevante em megaprojetos, construção e operação de estádio. Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, que vai contribuir com tecnologia e inovação. Além de Cláudio Prakovnik, presidente da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, com enorme conhecimento em estruturação e funding. Disse aí o BAP em entrevista ao jornal O Globo, galera. Eleições do Flamengo aí borbulhando, Landim Dunst de um lado, BAP e Flávio Willeman do outro, tem Valim Vasconcelos, tem aí Maurício Gomes de Matos, tem uma galera aí, Pedro Paulo, que quer se candidatar, quer se eleger o novo presidente do Flamengo, mas a gente só vai saber disso no próximo dia 9 de novembro. Ex-técnico do Botafogo, Luiz Castro, quebra silêncio sobre ter recebido proposta do Flamengo, minha galera. Vamos ler aí. Em entrevista ao jornal espanhol Marca, Luiz Castro abriu o jogo sobre a situação. Segundo o técnico português, não houve nenhuma conversa com o rubro-negro. E ele fala: totalmente falso. Não sei como podem falar de dinheiro, seja muito ou pouco, se ninguém do Flamengo nunca sequer conversou comigo. Existiu aí uma especulação de que após a saída do Tite, o primeiro técnico que o Flamengo havia procurado foi o Luiz Castro. No entanto, ele nega de forma veemente essa situação, sequer foi procurado, e o Flamengo foi direto no Filipe Luiz para que o Filipe Luiz assumisse o cargo de mais novo técnico do Flamengo. FIFA inclui no regulamento do Super Mundial de 2025 uma exigência que os times escalem suas equipes titulares e ainda liberou as equipes de cederem atletas para seleções no período. Por sua própria competição, a entidade até muda regras. Rapaz, eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. O time, ele escala o time que ele quiser. Quem determina o time titular e o time reserva são os treinadores. Quem determina o planejamento do time da temporada são os diretores, é a instituição. A FIFA não tem que se meter nisso, mas eles estão se metendo porque eles estão temendo um possível boicote por parte das equipes europeias nesse Super Mundial da FIFA de 2025, porque vai atropelar a temporada europeia. Muitos clubes estão se mostrando contrários a esse Mundial.
querendo entrar até na justiça pro cancelamento desse Mundial. É um Mundial que é muito benéfico pro Flamengo, vai ser bacana ver o Flamengo jogando aí contra as principais equipes do mundo. Muito provavelmente uma equipe europeia vai ser campeã, não tem jeito, mas eu sou contra, porque se eu me mostro contra a Ferge fazer isso aqui no Campeonato Brasileiro, que é justamente isso, de que, não, tem que botar o titular, meu amigo, quem determina o titular é o técnico. Hoje esse aqui é meu titular, e aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão mandar no time agora? Da mesma forma, eu não posso ser também conivente com o que a FIFA tá fazendo. Entendeu? Sou totalmente contra essa situação. Aí libera as equipes de cederem jogadores para a seleção, né? Agora, quando o Flamengo se ferra aqui, aí é obrigado a liberar. Né? É um negócio engraçado isso, né? A competição dela, que é bater de frente com a Champions League. CBF vai antecipar o jogo entre Botafogo e Cuiabá para que o Alvinegro não jogue desfalcado na data FIFA. A partida marcada para o dia 13 de novembro será alterada para o final de semana anterior. O Brasileirão não vai parar na próxima data FIFA. Olha que absurdo. Com isso, os clubes já entraram em contato com a CBF para alterar o calendário. A entidade quer antecipar a maior quantidade possível de jogos da 33ª rodada para que os clubes não sejam prejudicados. Então tem que antecipar do Flamengo também. Aí eu quero ver o Corinthians, aí eu quero ver o seu Vasco botando a cara aí para dizer que só o Flamengo... porque o Flamengo é beneficiado. Né? Valores surreais. Nessa quarta-feira, dia 16 de outubro, o Corinthians anunciou a venda de ingressos para a partida de volta da Copa do Brasil. O valor do setor visitante, setor sul, destinado a torcedores do Flamengo, está custando uma bagatela de R$300. Em comparação, os ingressos do setor popular, setor norte do clube, estão sendo vendidos a R$90. Pois é, né? Tem que lançar o Procon em cima deles, hein? Tem que tacar o Procon em cima deles. Corinthians não teme perder Hugo Souza e condena a postura do Flamengo. O Corinthians entende que a pressão do rubro-negro está fazendo tem dois objetivos. Jogar para a torcida para minimizar a perda de um jogador que se destacou por um preço baixo e fazer pressão emocional no goleiro e na equipe às vésperas da semifinal da Copa do Brasil. Na visão do Corinthians, o Flamengo não esperava o sucesso que o Hugo conquistou em apenas 4 meses. No total, o Corinthians teve que pagar R$7.300.000 por 50% dos direitos econômicos do goleiro. Meu amigo, não é isso. Tem que condenar a postura de vocês que não pagam o jogador. Que quer o jogador sem pagar. É isso que tem que condenar. Agora, onde já se viu isso? Os caras não pagam, eles querem tacar razão. Caia Mota e Letícia Marques. Juventus quer Léo Ortiz, mas Flamengo descarta a negociação no momento. Zagueiro entrou no radar após a lesão de Bremer. Italianos sondaram através de empresário e ainda não fizeram uma proposta oficial, galera. Olha aí, né? Vamos ler aqui. O Flamengo foi comunicado através do interesse através do Paulo Pitombeira, da Talentes Sports, e reforçou que não sentará para negociar o zagueiro nesse momento. O clube italiano ainda não fez uma proposta inicial. O passaporte italiano facilita a negociação, né? Cara, não vão vender. A multa do Léo Ortiz, se não me falha a memória, é de 80 milhões de euros. Não vamos vender. Não tem que vender. Nem agora, nem depois. Não tem que vender. Não tem que vender. Léo Ortiz é peça-chave do time do Flamengo. Léo Ortiz é o camisa 10 da zaga. Né? Como disse lá o falso 9. Não tem que vender. Esquece essa história da carochinha aí. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação. Deixa o teu like. Tamo juntão. Saudações de Branegos.